E com a primeira gravação do programa Posições sobre Temas Nacionais. E o primeiro tema que foi escolhido tem como declarante, como manifestante, Antônio Carlos Palmieri. Palmieri é meu amigo meio velho, e ele é engenheiro, é industrial em São Paulo, e é muito ligado à Piedade, que é a cidade em que eu moro. E eu escolhi, então, Palmieri para me dar a sua posição a respeito da proibição legal de postos de combustível terem autoatendimento. Autoatendimento é quando a pessoa pode chegar no posto e, independente de frentista, ela usa a máquina lá, ela abastece o seu carro, paga com cartão e encerrou o assunto. Posso ter a sua posição, Palmieri? Claro. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo honroso convite que recebi, por ser o primeiro dos primeiros, obrigado, né? E primeiro dos primeiros está sempre sujeito a chuvas e pedradas depois, né? Mas, enfim, é uma honra, principalmente ao meu grande amigo do Beck, que eu estimo como se fosse meu irmão, e Piedade, que é minha cidade de coração. Eu sou cidadão piedadense, não só no nome, mas por lei também, né? E, enfim, vamos lá. Essa lei é uma lei de 12 de janeiro de 2000, do Fernando Henrique Cardoso, que proibia o autoatendimento em posto. Então, a gente precisa se perguntar por que isso? Por que a proibição, né? Então, a gente tem que voltar no tempo, até o ano de 2000. Era o final, basicamente, um pouco depois do regime da ditadura. Então, ainda havia um ranço autoritário, alguma coisa assim. Tinha-se muito medo de ataques terroristas, essas coisas. Então, tinha-se muito medo que a pessoa pegasse aquele combustível e com ele fizesse alguma coisa. Os tempos mudaram, e mudaram bastante, muito. Em 2000 ainda tinha gente datilografando em máquina de escrever, muitos poucos, mas ainda tinha, né? Hoje já não tem mais, nem curso de datilografia, graças a Deus, né? Já no ano de 2000, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, você chegava com seu cartão de crédito, encostava na bomba de combustível, punha quanto você queria colocar no seu veículo, e dessa forma você se autoatendia. Ou, na pior das hipóteses, como existia e existe ainda um nível de confiança grande, a pessoa apenas, pura e simplesmente, punha o combustível sem fazer nada, depois dirigia-se ao caixa, e o caixa dizia, olha, você tem que pagar tanto, né? Hoje, em alguns lugares da Europa ainda é assim, mas na grande maioria, você já nem passa pelo caixa mais, com o seu cartão de crédito ou com o seu telefone, né? Por aproximação, você já faz esse pagamento e vai embora. Por que isso é bom? Em primeiro lugar, praticidade. Em segundo lugar, você não está dando um subemprego, porque tem aquela história, assim, mas se você começar com autoatendimento, quantos centenas de milhares você vai desempregar, que são aquelas pessoas que ficam no posto abastecendo os carros? Não, você não vai desempregar, você vai forçá-los a fazer alguma coisa melhor do que ficar o dia inteiro colocando combustível lá e se sujeitando, inclusive, a problemas de saúde pelos vapores tóxicos que esses combustíveis dão, né? É o caso, por exemplo, que eu falei sobre a datilografia. Por acaso, quem tinha os cursos de datilografia morreram de fome? Não, então estão fazendo outras coisas melhores, né? Eventualmente, ensinaram depois a digitalização de computadores. Hoje podem estar ensinando a programação de computadores, né? O que fazer, por exemplo, daquele coitadinho que ficava na beira da estrada o dia inteiro
com uma bandeirinha dizendo que mais à frente a estrada ia afunilar, porque você tinha que reduzir a velocidade. Aí depois você vai assim, puxa, é desumano deixar o cara ficar o dia inteiro lá fazendo isso. Então colocaram um bonequinho automático fazendo isso, né? Hoje viram que é muito mais barato, muito mais moderno e muito mais elegante, como já se faz em países desenvolvidos, colocar um sinal luminoso dizendo, olha, vá mais para frente. Então, com tudo isso, fica evidente que fazer o autoatendimento é progredir, né? É desenvolver, é ir mais para frente. Isso já está acontecendo em supermercados. Se você vai, por exemplo, no Pão de Açúcar Minuto, né? Lá você pega as suas coisas, passa por um caixa que você mesmo vai passando pelos leitores de dígitos, né? Aqueles QR codes ou sei lá o quê, leitores digitais, eles já vão somando, né? E você vai embora. Como é uma coisa nova, ainda tem um funcionário, apenas um, que ajuda você caso você faça alguma besteira ou alguma coisa errada. E não precisa mais ter aquele mundo de caixas, aquele mundo de filas. E os caixas, coitados, fazendo aquele serviço repetitivo todo dia, e se faltar 1 centavo no caixa, ele tem que pôr do bolso. Se sobrar, melhor para a empresa, né? Então, isso também, esses caixas vão ter que procurar outra coisa para fazer. E outra coisa melhor, né? Então se nós vamos colocar tudo numa mesma panela, a gente deve pensar o seguinte, olha, fazer um autoatendimento, seja num posto de combustível, no supermercado, ou numa loja, seja lá o que for, é progresso, porque você está deixando de fazer com que pessoas, com que seres humanos efetuem trabalho braçal, que seja prejudicial a eles, inclusive a saúde. 2, você está forçando com que essas pessoas e o governo melhorem a instrução dessas pessoas para outras coisas. Quem diria, por exemplo, que uma empregada doméstica hoje, ela pega o seu telefone e, através de diversos algoritmos, ela faz pesquisa de música, pesquisa de fotografias ou manda mensagens e digita um monte de coisa errado ou certo, digita lá um monte de coisas. Isso é progresso. Antigamente, uma empregada doméstica servia apenas para limpar a casa e mais nada. Não falava nem o português direito. Hoje, todos sabem pelo menos mexer num celular. Era isso que eu queria dizer, Tobeck. Eu acho que o autoatendimento não só se faz necessário, como se faz urgente. Ótimo. Eu agradeço você, Palmieri, pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima.